Boa noite, irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolvam hoje e sempre. Vamos fechando os nossos olhos, vamos serenando os nossos pensamentos, vamos nos deixando envolver por este amor e por essa paz com que Jesus envolve a cada um que o traz para o seu coração. Vamos saudando os nossos mentores pessoais, esses queridos amigos que nos acompanham em todos os momentos da nossa vida, que nos amparam, que nos consolam, que nos aconselham em cada um dos momentos da nossa vida, mas que sabem que dependem de nós, as nossas escolhas, para que possamos continuar essa jornada abençoada. Vamos nos ligando a Maria de Nazaré, a nossa querida mãezinha, essa que derrama sobre nós todos os dias o seu imenso amor, o seu imenso carinho, que nos consola nos momentos mais difíceis, que nos ampara quando caímos, que nos ergue e com seu carinho imenso nos ajuda a continuarmos essa nossa jornada. Vamos pedir a ela que nos acompanhe à presença de Jesus, esse querido irmão que tantos exemplos e tantos ensinamentos nos deixou, mas que até hoje derrama sobre nós, todos os dias, o seu imenso amor, o carinho que tem por nós e pela nossa evolução. E vamos pedir a esse irmão que nos acompanhe até a presença de Deus Pai, a quem agradecemos pelas bênçãos com que nos agracia todos os dias, mas em especial por esta nossa vida, essa bendita oportunidade de redenção, de crescimento e de evolução. E vamos pedir licença a Ele para iniciarmos esse Evangelho rezando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Irmãos, o Evangelho de hoje se baseia no tema Na Obra Regenerativa, que consta do capítulo 37 do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse capítulo começa com um trecho da carta de Paulo de Tarso aos Gálatas, um povo que vivia na região da Galácia, na atual Turquia, e onde Paulo havia fundado uma igreja para divulgar e vivenciar os ensinamentos de Jesus. Vamos ver o que Paulo escreve. Irmãos, se algum homem for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, busquem ajudá-lo a se corrigir. Mas o façam com humildade e tenham cuidado de não caírem vocês também em tentação. Isso está na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 1. Sobre essa passagem, Emmanuel faz algumas reflexões. Então ele diz assim: se buscamos orientar o irmão perdido nos labirintos do erro, mas o fazemos com cólera, nada mais faremos do que despertar a sua ira contra nós mesmos, deixando-nos um aviso muito claro de que tudo o que fizermos pelos nossos irmãos deve ser feito com amor, nunca com nenhum sentimento negativo, porque todos os sentimentos negativos, como a cólera, a ira, que nós jogarmos para o universo, retornará para nós. Ele continua: se o golpearmos, ele certamente revidará com golpes. Se buscarmos destacar as suas falhas, ele também poderá destacar os nossos erros. Se dizemos a ele que sofra o mesmo mal que causou aos outros, apenas aumentaremos o mal ao nosso redor. Por outro lado, se aplaudimos a sua conduta errônea,
estaremos também aprovando o crime. E, finalmente, se permanecermos indiferentes, estaremos contribuindo para manter a perturbação causada pelo erro do nosso irmão. Então nós podemos nos perguntar como devemos agir diante do erro de nosso irmão. Não podemos nos omitir, mas temos que cuidar para agirmos com humildade e, em especial, com fraternidade e solidariedade. Então Emmanuel nos explica. Ele diz assim: tratemos o erro do semelhante com a mesma intenção de alguém que deseja afastar de um amigo o sofrimento causado por uma doença. Somente assim estaremos concretizando a obra da regeneração. Para auxiliar um companheiro mergulhado em suas próprias sombras interiores, lembremos que não é aconselhável nem a condenação e nem o elogio. Devemos nos aproximar do companheiro infeliz com compreensão, com fraternidade e, acima de tudo, com humildade. Coloquemo-nos em seu lugar e reflitamos sempre, nas condições dele, será que não teríamos causado o mesmo mal que ele causou? É sempre fácil açoitar e condenar, mas é igualmente fácil cometermos os mesmos delitos dos nossos irmãos quando somos visitados pelas tentações. Vamos refletir um pouquinho então sobre o que nós acabamos de ler. A carta aos Gálatas é dirigida a um povo que havia aprendido com Paulo de Tarso a essência dos ensinamentos de Jesus durante a primeira viagem missionária de Paulo. Na carta, Paulo demonstra preocupação, justamente porque soube que os cristãos da Galácia estavam se desviando daquela essência. O povo vinha se preocupando muito mais com as aparências e os cultos exteriores do que em vivenciar o Evangelho de Jesus. E esse desvio já vinha se manifestando nas atitudes daquele povo, na forma de desavenças, de agressões, de acusações causadas pelo preconceito, pelo orgulho e pela vaidade. Justamente aquilo que a boa nova de Jesus, que o Evangelho de Jesus buscava combater e que havia sido ensinado há tão pouco tempo atrás a esse povo. Na carta, Paulo deixa muito clara a importância da fé em Cristo como um meio para nos libertarmos e sermos felizes. Mas ele também destaca, com igual importância, a necessidade de conhecermos e, em especial, de praticarmos a Boa Nova que Jesus nos ensinou. Boa Nova essa que está contida nos seus evangelhos. E qual seria a essência da Boa Nova trazida por Jesus? No seu primeiro sermão, conhecido como o Sermão da Montanha, que pode ser lido no Evangelho de Mateus, lá nos capítulos 5 a 7, Jesus nos ensina a amarmos a Deus acima de todas as coisas, a amarmos ao próximo como a nós mesmos, a termos atitudes de amor, isso é, fazermos ao outro o que gostaríamos que ele nos fizesse, a perdoarmos sempre e sempre. Nos ensinava a sermos humildes, a sermos misericordiosos, a sermos brandos e pacíficos. E, em especial, nos ensina a amarmos aos nossos adversários e inimigos, respeitando-os e não lhes desejando nenhum mal. Ou seja, Jesus nos ensina com muita clareza que devemos pagar o mal que nos fazem com o bem. Não devemos nos revoltar contra alguém que nos faça mal, mas devemos compreender a esse irmão como alguém que falha tanto quanto nós podemos falhar e que deve receber de nós não o mal, mas sim o nosso carinho, o nosso respeito. Não desejamos a ele o mal, desejemos o bem. As lições ensinadas por Jesus são muito simples e claras, irmãos. Jesus nos orienta a nos transformarmos, a nos tornarmos novos homens, isso é, nos tornarmos homens de bem, através da renovação dos nossos sentimentos,
dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas atitudes, e também nos transformarmos através da prática do bem. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos reafirmam e completam esses ensinamentos. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, nós temos uma passagem que descreve o homem de bem. E vamos ler um trechinho dessa passagem. Lá nós lemos o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Ele se interroga a consciência todos os dias sobre os seus próprios atos e pergunta a si mesmo se violou essa lei do amor, da justiça e da caridade. Ele se pergunta todos os dias se não praticou o mal, se ele fez tudo o que podia para fazer o bem, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Pergunta-se ainda se ninguém tem qualquer queixa sobre ele. Enfim, pergunta se fez a alguém tudo aquilo que desejava que lhe fizessem. Então esse trecho talvez resuma muito bem tudo aquilo que Jesus vinha ensinando. Praticar o bem, crescer, evoluir e ajudar aos irmãos a seguir, juntos conosco, o caminho em direção ao reino de Deus. No Livro dos Espíritos, nós temos uma questão que é a questão número 642. Nessa questão, Kardec faz uma pergunta essencial para nós entendermos muito sobre o mal e o bem. Na pergunta 642, ele pergunta o seguinte: será suficiente não fazer o mal para sermos agradáveis a Deus e assegurarmos uma situação futura? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: não basta apenas não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, porque cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido, por causa do bem que deixou de fazer. Então nós percebemos, irmãos, que para sermos homens de bem não basta não fazer o mal. É necessário praticarmos todo o bem que pudermos, porque nós somos responsáveis, não somente pelo mal que causamos com as nossas ações, mas também pelo bem que deixamos de praticar. E agora, eu vou pedir licença para vocês para contar uma história que talvez nos ajude a compreender melhor todas essas palavras e todos esses ensinamentos que nós discutimos hoje. A história é do livro Boa Nova, no seu capítulo 3. O livro Boa Nova foi escrito por Francisco Cândido Xavier, inspirado pelo espírito Humberto de Campos. E esse capítulo 3 se chama As Primeiras Pregações. Então, conta essa passagem que Jesus, nos primeiros dias dos anos 30, ou seja, no início da sua tarefa, um pouquinho antes de começar as suas pregações, viajou a Jerusalém. Ao chegar à cidade, ele permaneceu sentado por algum tempo, como se fosse um peregrino, perto do grande templo. E então ele foi notado por um grupo de sacerdotes. Alguns se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, aquele que seria mais tarde o juiz das ações da causa de Jesus e que o condenaria ao fim da sua missão, perguntou a ele cheio de orgulho: Galileu, que faz na cidade? E Jesus respondeu: passo por Jerusalém, buscando edificar o reino de Deus. Irônico, Hanã disse a ele: reino de Deus? E o que você pensa que seja isso? E mais uma vez, modestamente, Jesus respondeu: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina no coração dos homens? Nas suas mãos? Disse Hanã, com uma gargalhada de desprezo. E continuou irônico: com que recursos conta para levar avante essa difícil tarefa? Quais são os seus seguidores? Quais são os seus companheiros? Por acaso, conta com a ajuda de algum príncipe ilustre e desconhecido para ajudá-lo na execução desses seus planos? E aí Jesus diz assim,
Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Hanã então observa: sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material da sua edificação. Você se propõe a realizar uma obra divina, mas já viu alguma estátua perfeita, modelada apenas com fragmentos de lama? E Jesus, serenamente, com a voz firme, responde: sacerdote, nenhum mármore é mais puro e mais belo do que o sentimento que floresce no coração dos homens, e nenhuma ferramenta é superior ao da boa vontade que ilumina as suas almas. Assim, irmãos, a boa nova de Cristo é pura, é simples, e para nos trazer a felicidade e a paz que Ele prometeu, só necessita de duas coisas: dos nossos bons sentimentos e da nossa boa vontade. Que possamos seguir adiante nesta nossa jornada, que sejamos sempre abençoados por Jesus e que a nossa boa vontade se demonstre hoje e sempre para seguirmos os seus caminhos. Que assim seja, irmãos. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, vamos fechando os nossos olhos novamente, vamos elevando os nossos pensamentos e vamos agradecer pela oportunidade de estarmos fazendo esse evangelho juntos, unidos em coração e em espírito. E assim, vamos doar aquilo que nós temos de melhor para os nossos irmãos necessitados. Vamos fazer, nesse momento, as nossas vibrações, trazendo a esses irmãos os nossos melhores pensamentos envolvidos nos nossos melhores sentimentos. Vamos vibrar por todos aqueles irmãos que sofrem no mundo inteiro, por conta das desigualdades sociais, por conta das tragédias naturais que já ocorrem hoje em dia, por conta desta pandemia que vem assolando a toda a humanidade. Vamos vibrar para que cada um deles possa receber essas nossas vibrações em seus corações e possam aurir forças para se reerguer nesse momento difícil. Vamos vibrar para que cada um que tenha condições de ajudar, que seja tocado em seus corações por essas nossas vibrações e possam estender as mãos àqueles irmãos necessitados. Vamos vibrar pelos governantes e legisladores de todos os países, para que eles percebam que este é um momento especial, para que eles demonstrem conhecer a responsabilidade que recai sobre eles e que possam trabalhar para o bem de toda a sua nação. Vamos vibrar pelos nossos irmãozinhos que sofrem nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos manicômios. Vibremos pelos nossos irmãozinhos que se encontram desamparados, necessitados. Que todos esses irmãos possam ser amparados e consolados por essas nossas vibrações. Vibremos pelos nossos irmãos que, desesperados, pensam em tirar as suas próprias vidas. Que esses irmãos, graças a essas nossas vibrações, possam desistir dessa ideia e retomar o caminho de seu crescimento. Vamos vibrar por todas as religiões que tendem a nos aproximar de Deus. Que todos aqueles que trabalham incessantemente nessa missão abençoada de divulgar a boa nova de Jesus, de nos aproximar de Deus, possam continuar as suas missões, envolvidos e amparados por Jesus. Vamos vibrar por aqueles nossos amigos e parentes que se encontram distantes, por aqueles que se encontram em sofrimento, por aqueles que necessitam nesse momento do nosso carinho. Vamos mentalizar a figura desses irmãos e vibrar com muito carinho e com muito amor. Vamos vibrar pelos nossos lares e vamos pedir licença agora para vibrarmos por todos aqueles que procuram a nossa casa para que possam receber o amparo necessário.
e pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus.